Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos no 24º dia do nosso retiro quaresmal e temos caminhado até aqui, nas últimas meditações, refletindo sobre a importância de viver bem o momento presente, de vivê-lo enchendo-o de amor, de saber que só temos o hoje para amar a Deus e para realizar a sua vontade em nossas vidas. Viver o momento presente significa assumir aquilo que nos acontece, aquilo que Deus permite, com verdadeira responsabilidade. É preciso que diante de cada situação nós nos posicionemos de maneira firme e ativa, orientando tudo aquilo que nos acontece para a realização da vontade de Deus nas nossas vidas. Por isso, o momento presente é um verdadeiro apelo à nossa liberdade. Cada acontecimento é um apelo à nossa liberdade. Nós, na maioria das vezes, não escolhemos aquilo que nos acontece, mas somos nós quem escolhemos o que é que nós vamos fazer com aquilo que nos acontece. E quando nós olhamos para nós mesmos, percebemos que diante dos acontecimentos, nós somos simplesmente tentados a reagir. E reagir muitas vezes de uma forma negativa, ou às vezes deixamos as paixões tomarem conta do nosso coração e reagimos a partir delas. Mas, diante daquilo que nos acontece, nós somos chamados a escolher sempre aquilo que agrada a Deus e aquilo que vai orientar a nossa vida para o bem. Não escolhemos aquilo que nos acontece, mas escolhemos o que vamos fazer de tudo isso. Por isso, cada oportunidade que a vida coloca diante de nós, ou mesmo cada dificuldade que a vida coloca diante de nós, é uma oportunidade para o nosso próprio crescimento. É uma oportunidade para nós escolhermos com liberdade aquilo que é a vontade de Deus. Uma das nossas tendências também, diante daquilo que nos acontece, especialmente diante daquilo que nós não gostamos, é nós fugirmos. Nós temos uma tendência para a fuga. Temos uma tendência para fugir ou às vezes para o passado e ficamos num certo saudosismo daquilo que já se passou, ou às vezes fugimos para o futuro, deixando a imaginação tomar conta do nosso coração. Para viver bem o momento presente e saber usar a nossa liberdade, é preciso ter a coragem de encarar aquilo que nos acontece de acordo com aquilo que é real, evitarmos a fuga. Jesus, no Evangelho, ele nos exorta: no mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, pois eu venci o mundo. Nós precisamos ter esta coragem de viver o real. Precisamos ter esta coragem de encarar aquilo que é real. Em uma das nossas meditações sobre a humildade, nós vimos que a humildade, um dos conceitos de humildade, é justamente vivermos aquilo que é real, vivermos a verdade da nossa existência e procurarmos não fugir para aquilo que simplesmente é a nossa vontade ou aquilo que talvez é mais fácil para nós, mas que não vai nos trazer a verdadeira liberdade interior, que também não vai nos trazer a verdadeira felicidade. Então, viver o momento presente é também uma exigência de luta para nós. Nós precisamos lutar. Lutar para vencermos especialmente duas realidades dentro de nós. Primeiramente, a preguiça existencial. A preguiça de não sermos aquilo que nós podemos, devemos ser, aquilo que Deus espera de nós, porque tantas vezes essa preguiça se abate sobre nós, uma preguiça existencial, em que às vezes nós fazemos tantas coisas, mas não fazemos aquilo que é o mais necessário. Realizamos tantas coisas no momento presente, mas não realizamos aquilo que é o objetivo das nossas vidas, aquilo que nos direciona para Deus e aquilo que realmente vai fazer com que nós correspondamos à nossa vocação fundamental. Muitas vezes essa preguiça espiritual, que os primeiros santos da igreja a consideravam como uma espécie de doença espiritual, ela se abate sobre nós
e aí nós experimentamos uma certa frustração, porque se nos deixamos levar por essa preguiça existencial, nos frustramos, pois não chegamos a ser quem verdadeiramente nascemos para ser. E São Leão Magno, ele nos exorta: cristão, torna-te aquilo que és. Nós somos desafiados para isso, nos tornarmos aquilo que nós somos enquanto essência, aquilo que Deus nos constituiu para ser. Esta é a primeira realidade contra a qual nós temos que lutar para viver o momento presente, a preguiça e a preguiça existencial. A segunda realidade que nós precisamos lutar para viver o momento presente é o nosso orgulho, porque tantas vezes nós queremos que as coisas saiam de acordo com o nosso jeito, com os nossos planos, segundo os nossos esquemas. E quando as coisas elas saem um pouco diferente, nós normalmente nos encolerizamos e nos impacientamos. Então, a luta aqui exige esta humildade de vencermos o nosso orgulho e de encarar aquilo que é real em nós. Então, nós vimos que viver o momento presente é uma realidade em que nós vamos colocar em prática a nossa liberdade de escolher o que fazer com cada coisa que nos acontece. Isso é um sinal de responsabilidade e isso exige de nós coragem e luta. Mas a Igreja, ela tem um caminho espiritual para que nós possamos viver isso na nossa vida de uma forma prática. Na espiritualidade clássica, a Igreja chama esta realidade que ela nos propõe de ascese. O que é a ascese? A ascese são exercícios que nós fazemos para afastar da nossa vida os vícios e adquirirmos as virtudes. A palavra ascese significa literalmente exercício, combate. Diante de cada coisa que nos acontece, diante de cada circunstância da vida, nós somos chamados a nos exercitar, nos perguntar para Deus o que Ele quer de nós naquela situação e nos exercitar naquilo que nós discernimos como sendo a vontade de Deus a nosso respeito. E aqui, através da ascese, nós fazemos justamente isso, combater o nosso sono espiritual, nossa preguiça espiritual, e também nós exercitamos a humildade porque nós vamos recorrer a Deus para discernir qual é a vontade dEle em cada situação e assim não vamos nos guiar apenas pelos nossos projetos. Praticamos a ascese para adquirir a virtude e também configurar a nossa vida, o nosso ser, ao ser do Cristo, que é o homem perfeito. Mas sem luta, nós não chegaremos a ser aquilo que Deus espera de nós. No livro de Jó, existe uma frase muito interessante que resume tudo aquilo que é a nossa vida. Jó diz o seguinte: é uma luta a vida do homem sobre a terra. Se nós não lutarmos, nós não iremos herdar o reino dos céus, nós não iremos alcançar a nossa salvação. Jesus no Evangelho, ele diz que o reino dos céus é dos violentos de coração. Os violentos de coração são aqueles que lutam verdadeiramente para viver a vida divina na própria vida. Violento de coração é ter a capacidade de renunciar a si mesmo, é a capacidade de nós nos enfrentarmos diante daquilo que são os nossos medos, as nossas desculpas, as nossas justificativas. Precisamos nos vencer tantas vezes, ou pelo menos permitir que Deus vença em nós. Mas para lutar, para entrarmos, digamos assim, numa disputa, num combate, nós precisamos nos decidir por lutar. Sem uma decisão autêntica, nós vamos ficar covardes e na primeira dificuldade que nós tivermos, nós vamos abandonar o campo de combate. Toda verdadeira luta, ela exige uma verdadeira decisão. E aqui volta aquilo que eu falei no início. Para que nós vivamos bem o momento presente, nós precisamos assumi-lo com responsabilidade, escolhendo em cada momento fazer a vontade de Deus, aquilo que Ele quer de nós. Então, para lutar e para lutar segundo aquilo que Deus quer, nós precisamos nos decidir por lutar. Orígenes,
um pensador cristão dos primeiros séculos da Igreja, ele escreve o seguinte sobre a liberdade humana, esta liberdade que nós devemos usar para escolher a luta para fazer a vontade de Deus. Deus não criou a morte, não criou o mal, mas em tudo deu a liberdade ao homem como ao anjo. Por causa da liberdade, uns se elevam até as alturas do bem, enquanto outros se precipitam no abismo do mal. Porém tu, homem, por que recusas a tua liberdade? Por que te desagradam o esforço, o sofrimento, a luta? Por que não queres ser o artífice da tua salvação? Talvez preferisses repousar no sono de uma existência preguiçosa e de um perpétuo bem-estar. Meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. E a ti, que foste criado para criar positivamente, desagrada trabalhar. Orígenes, ele nos convoca a fazermos o uso da nossa liberdade para nos elevarmos até Deus, optarmos por Deus, escolher por Ele, e isso em cada momento, em cada situação da nossa vida. Adão e Eva, diante da tentação, diante do mal que lhes foi oferecido, eles sucumbiram e eles fizeram um mau uso da sua liberdade. Eles optaram de forma contrária à vontade de Deus. Cristo, que é o novo Adão, que é o homem perfeito, ele levou a liberdade humana ao seu ponto mais alto, dizendo não a tudo aquilo que desagradava a vontade de Deus e também possuindo plenamente a sua vida para entregá-la pela nossa salvação. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Cristo fez o uso mais perfeito da liberdade humana. Uma pessoa verdadeiramente livre é uma pessoa que possui a si mesmo e que, por possuir a si mesmo, se toma nas mãos para se oferecer a Deus num ato de entrega, num ato de oblação. Nós precisamos usar a nossa liberdade para isso, para nos ofertar inteiramente a Deus. Existem dois pensamentos na carta de São Paulo aos Gálatas que expressam esta realidade da liberdade humana. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. E o outro pensamento, que está em Gálatas, capítulo 5 também, diz: é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não submetais outra vez ao jugo da escravidão. Hoje, nesta meditação, nós vimos o quanto é importante o exercício da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, para optarmos por fazer a vontade de Deus no momento presente, em cada circunstância, lutando verdadeiramente para vencer os vícios, vencer as paixões desordenadas dentro do nosso coração, para assim nos entregarmos inteiramente a Deus. Nas nossas próximas meditações, nós iremos continuar aprofundando sobre esse tema do uso da liberdade e também daquilo que é a prática da ascese, aquilo que é a prática dos exercícios que Deus nos pede para voltarmos a ser aquilo que Ele sonhou para nós. Eu deixo para você como proposta de meditação neste dia o texto de Gálatas, capítulo 5, versículos de 13 a 26. E como pensamento para meditação, também da carta aos Gálatas, esse que nos diz: é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Deus te abençoe.